Vamos tratar em 1 Coríntios, e nós vamos começar no versículo 17, amém? Vamos ver até onde nós vamos chegar, né? Vamos começar no versículo 17, 1 Coríntios 11, versículo 17. Nós vamos tratar do seguinte assunto: problemas com respeito à ceia do Senhor. Problemas com respeito à ceia do Senhor. E nós vamos ver 4 grandes verdades que vamos destacar desta exposição. Amém? 4 grandes verdades que vão destacar nesta exposição. Até o versículo 22. Do 17 até o 22. Nós vamos tratar desses assuntos, tá certo? Tá. Em primeiro lugar, a primeira grande verdade são as repreensões do apóstolo Paulo à igreja. Amém? Paulo vai repreender a igreja de Coríntio. Você veja que agora ele faz um contraste, né? Porque a princípio ele elogia a igreja de Coríntio. Quando você vê 1 Coríntios 11, versículo 2, está escrito assim, ó: eu os elogio, porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Amém? Então, na primeira parte, que vai até o versículo 16, Paulo começa com um elogio. Mas agora, a partir do versículo 17, ele muda, né? Ele muda a linguagem, ele muda a sua expressão. Já não tem mais elogio, né? Ele não pode elogiar. Olha o que diz assim: nas instruções a seguir, versículo 17, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. A reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Vocês estão errando muito. Tem muita coisa errada no meio de vocês. Amém? Então agora Paulo vai tratar com uma correção num assunto muito delicado, que é o assunto da ceia do Senhor. Tá certo? E nós vamos tratar desse assunto agora. Tá? Então a primeira grande verdade é a repreensão que o apóstolo Paulo vai dar na igreja de Coríntio, tá? O apóstolo Paulo acabou de fazer o elogio à igreja de Coríntio. Nós lemos aqui no versículo 2 do capítulo 11. Agora, porém, traz uma séria exortação, né? No versículo 17, Paulo está trazendo uma exortação. O que estava acontecendo agora ali? Não estava indo bem? Estava. Amém? Mas há um problema muito sério quanto à Santa Ceia, um mal entendido, uma forma errada, amém, de promover a Santa Ceia, precisou que Paulo intervisse e corrigisse, amém, o ato, como se efetua a Santa Ceia, tá? Mais uma vez, divisão na igreja de Corinto. As divisões na igreja haviam chegado a proporções alarmantes. Além do culto à personalidade em torno de alguns líderes, agora Paulo mostra que os crentes estavam indo à igreja e voltando para casa piores. Amém? Eu sempre digo, né? A gente tem que ir para a igreja, ir para o culto e voltar melhor do que nós chegamos. Nós não podemos voltar pior, né? E o problema é que estava acontecendo exatamente isso. O povo estava indo para a igreja, estava indo para se reunir, em vez de ser bênção, estava virando chateação, um problema sério, que Paulo agora vai precisar tratar. O culto na igreja estava desembocando em certo esnobismo perverso e odioso,
por parte dos ricos. Eles estavam desprezando os pobres. Os ricos estavam desprezando a igreja de Deus e envergonhando os pobres. Vamos dar uma olhadinha no versículo 18, 19 até o 21. Vamos lá. Vamos começar do 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Amém? Porque Paulo já havia tratado a respeito das divisões no primeiro momento, tá? Só que agora as divisões estavam vindo de uma outra maneira, né? Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Geralmente os problemas que vêm dentro da igreja, as situações de ruim que acontecem dentro de uma igreja, geralmente revela os aprovados e os reprovados. Geralmente os reprovados espirram, né? Geralmente os reprovados espirram. E os aprovados aguentam firme, amém? O que tem que ser corrigido se corrige, né? E se mantém ali a igreja alinhada, tá? Então, geralmente, quando surge o problema dentro da igreja, é para provar os membros da igreja, para saber até onde estão firmes ou não estão, amém? Se são crentes de verdade, né? Então, Paulo diz exatamente isso. Olha, é importante que essas divisões aconteçam para que se reconheça os que são aprovados. Amados, aguenta firme as crises, as dificuldades, os problemas, amém? Aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, se segura, porque os problemas que acontecem dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, mas cedo ou mais tarde, Deus vai corrigir esses problemas, tá entendendo? Tá? Agora, você tem que se manter firme, para quê? Para que você saia aprovado, promovido dessa crise. Então as crises numa congregação vão trazer à tona quem é quem está realmente enraizado no corpo de Cristo. Né? Então, se você está enraizado, você vai aguentar firme, você vai suportar, amém? E esperar que Deus resolva o problema da congregação. Né? Agora, quando a pessoa não está firme, não tem raiz, né? E ela não está segura em Jesus, ela espirra, ela cai fora, sai murmurando, né? Ela não tem raiz, tá entendendo? Tá? E acaba caindo na reprovação. É até, às vezes, até uma boa pessoa, um bom crente, mas não aguenta, não tem suporte, amém? Não consegue suportar uma provação e uma luta. Quem não consegue suportar uma provação e uma luta, não está apto para a guerra, amém? E quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você está sendo convocado para uma guerra. E se tem uma coisa que você vai ser muito testado, amém? É se você é capaz de suportar uma guerra. Porque numa guerra vai explodir muita bomba na tua frente. E alguns estilhaços vão até pegar em você. E você vai ter que ter muita firmeza naquilo que você crê e naquilo que você acredita. Amém? Aleluia. Para você não sair da posição que Deus te colocou. Então, às vezes, está acontecendo uma crise na igreja e a pessoa não aguenta, não suporta e cai fora. Por quê? Porque não tem raiz. Amém? Não tem raiz e não quer criar raiz. Não quer aguentar, não quer suportar. Amém? E o cristão precisa aprender a suportar. Ele precisa aprender a aguentar. Mesmo que as bombas explodam na sua frente, ele precisa ter suporte, ele precisa aguentar, amém, as crises e os problemas. Amém? Tá, versículo 19 diz assim. Agora o 20. Quando vocês se reúnem,
não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Amém? Não havia interesse em muita gente ali, quando se reunia, na ceia do Senhor. Estava interessado em outras coisas. Parece alguns crentes modernos, né? Amém? Vem para a igreja com outros interesses. Não vem para a igreja querendo conhecer Jesus, querendo um relacionamento com Jesus. Vem para a igreja porque acha o louvor bonito, amém? Se empolga com as festas, se empolga com o agito, né? Vem para a igreja porque recebeu uma cura, recebeu uma libertação, ou porque recebeu uma bênção material, amém? Os seus interesses são variados, mas não o principal, amém? O principal interesse de alguém que quer servir a Deus é conhecer Jesus e se relacionar com o seu Espírito Santo. Amém? Se você não tem esse interesse de conhecer Jesus e se relacionar com o Espírito Santo, você vai ter muito problema dentro da igreja. E aqui Paulo está dizendo que os interesses eram variados, né? Os interesses eram variados, menos que aquilo que realmente interessava. Então, a participação da ceia, que era algo santo e sagrado, que deveria vir de uma forma santa para o culto, não, vinha com outros interesses, e assim a Santa Ceia deixava de cumprir aquilo que deveria cumprir, o ato sagrado. Essa que é a verdade. Amém? No versículo 21 diz assim: alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Amém? Estava uma verdadeira bagunça. Amém? Aquilo que deveria ser uma festa de amor, de comunhão, estava virando uma verdadeira farra, comilança, né? Uma comilança e uma farra diferente daquele propósito que Deus tinha. Por isso que Paulo teve que intervir e alinhar a igreja com a Santa Ceia, o verdadeiro objetivo da Santa Ceia. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Amém? Olha aí. Então Paulo primeiro está corrigindo uma atitude paralela da Santa Ceia. Amém? Por quê? Porque naquele período tinha uma festa chamada Festa do Amor, Festa da Comunhão, né? E essa festa do amor e da comunhão era muito interessante. Por quê? Porque as pessoas traziam comidas para a igreja, tá? Então tinha o ato da Santa Ceia, mas junto com o ato da Santa Ceia tinha essa festa do amor. E essa festa do amor é mais ou menos aquelas festas de aniversário que tem na igreja. Sabe aqueles cultos de aniversário? Que depois que a gente faz o culto espiritual, a gente vai para os comes e bebes. Tem bolo, tem salgadinho e tem um monte de coisa. Amém? Não, essas festas de amor eram festas paralelas à Santa Ceia. Elas foram se perdendo com o tempo, né? Elas foram se perdendo com o tempo. Hoje não existe tanto essa festa chamada Festa do Amor, né? Tá? Hoje, como Paulo corrigiu, fez essa correção, a Santa Ceia virou Santa Ceia de verdade, né? Virou um culto de Santa Ceia específico para a Santa Ceia. Essas festividades chamadas Festa de Amor, que havia ali em Coríntio, com o tempo foi se apagando, né? E aqui estava muito forte ainda. Então é o seguinte, como quem tinha dinheiro, amém? Trazia os melhores alimentos, os melhores comes e bebes, tá? Então os ricos que traziam os melhores alimentos se fartavam primeiro e não davam para os pobres. E os pobres, alguns deles, não traziam nada porque não tinham recursos para trazer, amém? Saíam tristes, chateados, porque não comiam, amém? Porque havia um certo egoísmo da classe dos ricos,
Tá? E isso foi trazendo tristeza, foi trazendo um problema muito sério, murmuração, reclamação, né? Então virou uma verdadeira bagunça. Essa que é a verdade, tá? Então vamos lá. A ceia era precedida pela festa do amor, a festa do ágape. Vamos falar um pouquinho dessa festa. A Bíblia fala desta festa em Judas, Judas, versículo 12. No dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição completa, entendeu? Acabou virando uma mistura, festa do amor, né? Festa ágape com a Santa Ceia, tá? Os crentes comiam, bebiam, repartiam, se confraternizavam e depois, num clima de comunhão, celebravam a ceia do Senhor. Quer dizer, antes da ceia do Senhor, vinha essa festa. Amém? Só que acabou virando uma misturada só. E acabou virando uma bagunça. Tá? Essa foi uma prática da Igreja Apostólica que se perdeu na história. A festa do ágape era não apenas um tempo de comunhão, mas também, e sobretudo, um ato de amor aos membros mais pobres da igreja. Era uma oportunidade para os cristãos ricos repartirem um pouco de seus bens materiais com os pobres. Uma vez que todos traziam de casa alguma coisa para comer e faziam uma espécie de ajunta-prato, festa americana, né? Amém? Cada um traz um prato, cada um traz alguma coisa, tá? O que aconteceu? Os pobres poderiam participar de uma boa refeição pelo menos uma vez na semana. Depois desse banquete, então eles celebravam a ceia. Depois do banquete, celebravam a ceia. Até aí, meu irmão, tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, né? Uma beleza, só que não, né? Só que não. Vamos ver aqui, amém? Tá? Porque agora nós vamos para o segundo, né? Em segundo lugar, amém? A segunda grande verdade que vamos destacar. A segunda grande verdade é a deturpação da festa do amor, amém? A festa do amor virou uma verdadeira deturpação. Tá? Eu li do versículo 17 ao versículo 22, agora eu vou acrescentar o versículo 33 e o 34. Diz assim, o versículo 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois de chegar aí. Amém? Aleluia. Eu queria te dar uma sugestão para você. Quando leio esse versículo 34, ó. Se estiverem com fome, como em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Olha, quando você for numa festa de casamento e numa festa de aniversário e te servirem pouca coisa, amém? Aleluia. Aprenda uma coisa, janta primeiro, amém? Antes de ir para a festa de aniversário, antes de ir para o casamento, né? Tem gente que não janta e aí vai para a festa de aniversário, vai para a festa do casamento, e aí a festa de aniversário de casamento não é do jeito dele, não é do jeito que ele gostaria, ele sai com fome daquela festa, aí sai reclamando e murmurando. Aprende uma coisa, meu irmão, se tu tem esse problema de ficar com fome, janta, meu irmão, janta, amém? Aleluia. Pega essa dica aí. Você que vai para a festa de aniversário e de casamento e sai com fome, aprenda a jantar antes de ir para a festa de aniversário e de casamento. Faz um lanchinho antes, né? Amém? É o que Paulo está dizendo aqui, não é verdade? Tá? Vai para a Santa Ceia, não vá para se empunturrar de comida, amém? Santa Ceia é um ato sagrado.
Santa Ceia, amém? É o momento de você se confraternizar entre os irmãos, fazer festa entre os irmãos. Não é hora de forrar a barriga, amém? É hora de participar de um ato sagrado e de um momento sagrado, tá? Coisas que eles não entendiam muito bem ali, porque havia essa festa de comilança, tá? Mas vamos lá. Na igreja de Corinto, durante a festa do amor, os ricos se isolavam e comiam à vontade as finas iguarias dos próprios banquetes que traziam de casa, e bebiam a ponto de se embriagar. Amém? Quer dizer, começou a divisão. Os ricos começaram a ficar de um lado e os pobres do outro lado. Os ricos se fartavam de comer e de beber. E os pobres, amém? Do outro lado, porém, ficavam os pobres, que não tinham condições de trazer alimentos de casa e passavam fome. Depois de toda essa atitude odiosa de preconceito e desamor, eles se reuniam e celebravam a ceia do Senhor. Você já imaginou, amado, fazer uma festa chamada de amor e de ágape para repartir, amém? E de repente tem um grupo, que é o grupo que tem mais condições financeiras, que traz a comida, amém? E faz a festa só entre eles. E o outro grupo, desprovido de dinheiro, desprovido de comida, amém? Tá? Não come, não bebe, fica ali no seco, tá? Aí depois reúne os dois grupos e vai fazer a Santa Ceia, amém? Você imaginou como que ficava o coração do grupo que não comia, do grupo que não bebia? Era exatamente isso que Paulo encontrou ali em Corinto. Esse problema no dia da Santa Ceia. E agora ele tinha que corrigir esse problema. E nesse contexto que Paulo os reprova, dizendo-lhes que estavam se reunindo para pior. Amém? Quer dizer, saía gente de lá magoada, triste, ofendida. Amém? Tá? O grupo que se reunia e não repartia, amém, expressava todo o seu egoísmo, todo o seu ódio, toda a sua acepção, tá? Virou uma igreja verdadeiramente problemática, tá? Uma igreja com várias feridas, amém? Várias feridas. E Paulo agora precisava corrigir e curar essa igreja, tá? Essa não é a ceia do Senhor que eles estavam participando. A atitude deles não era compatível com a celebração da ceia do Senhor. Agindo dessa forma, eles estavam desprezando a igreja de Deus. Agindo dessa forma, eles estavam desprezando a igreja de Deus. Tá? O que estava acontecendo nessa festa? Bom, vejamos os 6 pontos apresentados por Paulo que apontam a deturpação da festa do amor. 6 pontos apresentados por Paulo que apontam a deturpação da festa do amor. Amém? A festa do amor, a princípio, era algo bom, algo saudável, algo até recomendável, né? Tá? Era uma confraternização realmente. Depois, amém, é que foi trazendo essa divisão de rico e pobre, tá? É que foi trazendo esse problema, tá certo? Então agora Paulo apresenta 6 pontos, 6 pontos que apontam a deturpação da festa do amor. Primeiro ponto, eles se ajuntavam para pior. Versículo 17, amém? Olha aqui, ó. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Amém? Vocês, em vez de melhorar, estão piorando, tá? O culto deles não estava centrado em Deus, nem era sensível ao próximo. Amém? Quando nós se reunimos, irmãos,
não podemos deixar de entender que nós estamos direcionando nosso culto, amém? Sabe, a duas direções, ao Deus invisível, amém? Ao Deus invisível e a representação do Deus visível. Quem é a representação do Deus visível? A igreja, aleluia, os irmãos. Se eu não amo o meu irmão que vejo, como posso amar a Deus que não vejo? Percebe? Então o meu culto a Deus, quando eu vou na igreja, eu vou direcionar para duas direções. Primeiro, ao Deus invisível. Amém? Ao Deus invisível. Ao único Deus vivo e verdadeiro. E a Deus visível, representado pela a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia. Então, se eu não amo meu irmão, que representa a igreja, o corpo, amém? Representa o Deus visível, como é que o Deus invisível vai aceitar o meu amor? Amém? Para que Deus invisível aceite o meu amor, eu preciso amar o Deus visível, representado na igreja, representado nos irmãos que se reúnem. Amém? Aleluia. Aí você tira mais uma. Por que é importante ir para a igreja? Por que é importante se reunir? O teu culto nunca será completo se você não se reunir entre os irmãos. Amém? Porque você pode oferecer o teu culto ao Deus invisível. Mas e ao Deus visível, que é representado pela igreja e pelos irmãos que se reúnem? Amém? Aleluia. Quando você despreza o culto em forma pessoal, você não está amando a Deus de verdade. Porque você está desprezando os irmãos que se reúnem. Amém? Você está dizendo que não quer se reunir como igreja. Está entendendo? Por isso que é importante o culto presencial. Culto presencial, você vai adorar a Deus. Amém? Você vai adorar a Deus, o Deus de uma forma invisível e de uma forma presencial. Porque ali você vai estar servindo os irmãos presentes. E como é que eu posso servir os irmãos presentes? Amém? Amado, uma palavra que você dá para o irmão, antes do culto, depois do culto, na hora do culto. Amém? Sabe, um cumprimento, uma paz do Senhor, um boa noite. Aleluia. Você está servindo o teu irmão. Né? Você não precisa ser um diácono, não precisa ser um evangelista, não precisa ser um presbítero, um pastor, para servir a igreja. Basta você ser crente, educado. Amém? Aleluia. Ir para a igreja para realmente querer ver o irmão e mostrar o seu amor ao irmão. Percebe? Então, quando eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Deus invisível, mas também eu tenho que enxergar o Deus visível, representado pelos irmãos da igreja. Percebe? Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério, tá? O culto deles não estava centrado em Deus, nem era sensível ao próximo. Tudo girava em torno deles mesmo, de tal maneira que quando eles iam para a igreja, eles não adoravam a Deus, nem serviam ao próximo. Não adoravam o Deus invisível e nem adoravam o Deus visível, que era a igreja. Amém? Eles não serviam ao próximo. Tá? Amém? Aleluia. Ah, meu irmão, como isso é sério. Como tem gente que não é capaz de enxergar isso. Deus leva muito a sério a sua forma visível. Amém? Que é a igreja. Aleluia. Você despreza tanto, né, a igreja visível, não é verdade? Tá? E você está caindo na reprovação de Deus. Porque você está servindo a Deus pela metade. Amém? E Deus não aceita adoração pela metade. Aleluia. Sabe? Ninguém consegue servir a Deus sozinho. Ninguém consegue. Amém? Aleluia.
você tem que estar ligado ao corpo para poder servir a Deus de uma forma visível. Amém? Isso é muito sério, né? Tá? Assim, ao voltarem para casa, voltavam em estado pior. Eles cultuavam a si mesmos. Eles buscavam a satisfação do próprio eu. Então Paulo os exorta. Vocês estão se reunindo para pior. Amém? Leon Morris, o teólogo, diz que em vez da comunhão ser um ato eminentemente edificante, estava tendo um efeito dilacerante. Amém? Os corações estavam sendo dilacerados. Estava produzindo confusão e briga. Amém? Tá? Eles não se ajuntavam para melhor, eles se ajuntavam para pior. Segundo ponto apresentado por Paulo, que apontam a deturpação da festa do amor. Tá? Eles se reuniam, mas não haviam harmonia no meio deles. O versículo 18 diz: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, amém? E eu imparto o creio. Havia divisões, partidos e cismas entre eles. A palavra grega para divisão é esquismata, a mesma palavra que Paulo empregou no capítulo 1, versículo 10, acerca das dissensões que tinham cingido a igreja em facções. Essas se intrometeram na mais santa das práticas de culto. Amém? Tá? Começou a surgir as facções dentro do principal culto da igreja, que era a Santa Ceia. Amém? A festa de amor, que era uma festa para desenvolver a comunhão, se tornou a festa da divisão, né? Se formou a festa do cisma, tá? Da ruptura, né? Da quebra, né? Amém? Da facção, tá? Essas se intrometeram na mais santa das práticas de culto. Eles estavam dentro da igreja, mas não tinha uma só alma. Os ricos estavam de um lado e os pobres do outro. Os crentes de Corinto valorizavam as pessoas pela grife da roupa que usavam, pelo título que as pessoas tinham e pela a posição que as pessoas ocupavam na sociedade. Como é triste, amém? Como é triste, muito triste, né? Eu lembro uma vez que uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu estou me desligando dessa igreja, amém, porque eu não me vejo nessa igreja, não faz parte do meu grupo social, amém, né? Em outras palavras, eu sou uma pessoa que me perfumo, me visto muito bem, eu uso roupas de grife, amém, e o povo aqui é muito simples, muito humilde, né? Como é que é, pastor Renato? Ela se achava estrela, e ela é de Cubatão, né? Se fosse morar assim, em outra cidade, mas é de Cubatão, nasceu em Cubatão e se achava, né? Ela falava que a igreja era muito humilde, muito simples para ela congregar. Amém? Ela dizia que a igreja era muito simples e muito humilde para ela congregar. Amém? Acabou indo, não sei para onde, eu sei que hoje está desviado, né? Hoje saiu fora da igreja, tá certo? Amados, amém? Quando você for para uma igreja, amém, não despreze os crentes. Não faça acepção de pessoas. Amém? A igreja não é lugar para ficar vendo a questão social. Se usa havaiana ou se usa sapato de grife, né? Amados, amém? Aleluia. A humildade precede a honra, tá? Aleluia. Eu gosto da simplicidade. Eu gosto da humildade. Amém?
Eu sei conviver com pessoas de posse, mas também sei conviver com pessoas que não têm posse. E eu consigo me juntar com os dois grupos juntos. E como é bom quando os dois grupos se juntam. E aí não existe, amém? Não existe acepção de pessoas, né? Pelo contrário, amém? O grupo de posse acaba me ajudando, amém? A ajudar o grupo que não tem posse. Amém? Hoje eu vejo isso na igreja, tanto em Santos e em Cubatão. Amém? Eu vejo que os irmãos que têm um pouquinho mais de posse estão sempre ajudando a cumprir as metas e os objetivos da cesta básica, por exemplo. Amém? Da roupa, às vezes a gente pede roupa, as pessoas mandam roupa e a gente consegue suprir o pessoal menos favorecido. Amém? Eu acho tão bonito, tão gostoso, quando vejo irmãs e irmãos que chegaram na igreja de chinelo e hoje estão usando sapato, usando tênis, usando roupa que seria muito difícil comprar. Amém? Mas que alguém doou e essa pessoa hoje usa essa roupa. Amém? Eu já usei paletó, eu já usei roupa, amém? Italiana, já usei camisa italiana, que eu não tinha possibilidade de comprar, mas que irmãos doaram para mim, doaram para a minha vida. E ainda perguntavam, pastor, o senhor não se incomoda se eu doar essa camisa para o senhor? Era do meu marido. Eu falei, pelo amor de Deus, meu irmão, camisa italiana, eu nunca ia ter condição de comprar uma camisa dessa, amém? Daqui, e usava, e a roupa durava muitos anos, e parecia que eu tinha comprado na loja, de tão novinha que tá. Lembra, Renata? Lembra quando as pessoas traziam roupa para mim? Eu vejo muitos irmãos que são humildes, são simples, amém? E que os irmãos que têm um pouquinho mais de posse têm ajudado. Amém? Isso é bonito, isso é lindo, né? Quando existe essa união, essa unidade, esse ajuntamento. Não tem ninguém esnobando um ao outro, não. Amém? Sabe? O simples consegue se juntar com o que tem mais posse, e o que tem mais posse consegue se juntar com o simples. Amém? E se tornam tão iguais que não dá para ver a diferença. Não dá para ver a diferença. Amém? Isso é muito bonito, né? Mas aqui, mais um pouco do comentário. O status social das pessoas dividia aquela igreja. Eles não tinham uma só alma, eles não tinham um só coração, eles não tinham um só sentimento, eles não tinham um só propósito. É uma igreja que só se ajuntava, mas não tinha comunhão. Era uma igreja de ajuntamento, mas não de comunhão. Amém? Muitas igrejas podem ter um bom grupo. Amém? Pode ter uma quantidade de pessoas enorme, mas não passam de um ajuntamento. E não uma igreja que vive plena comunhão. Amém? O gostoso é a igreja viver a plena comunhão. Amém? Aleluia. Amados, não vamos permitir que as nossas reuniões sejam reuniões de só ajuntamento. Que nossas reuniões sejam reuniões de comunhão. Amém? De verdadeira comunhão. Domingo agora é dia de Santa Ceia. Amém? É dia de comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Viver em comunhão, comum união, uma unidade comum, amém? Sem acepção de pessoas, tá? Terceiro, vamos lá. Terceiro ponto apresentado por Paulo, que aponta a deturpação da festa do amor. Eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Amém? Aleluia. A segunda parte da reunião era para ser a ceia do Senhor, tá? Mas na verdade deixou
de ser a ceia do Senhor, para virar apenas um ajuntamento de pessoas, amém? Tá? De um lado, soberbos, e de outro lado, machucados, tristes e ofendidos, tá? Paulo afirma: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. 1 Coríntios 11, versículo 20. Paulo está combatendo o perigo do ritualismo. O perigo do ritualismo. Você pode assentar-se para celebrar a ceia. Eu vou repetir, amém? Tá? Paulo está combatendo o perigo do ritualismo. Você pode assentar-se para celebrar a ceia, comer o pão e beber o vinho, e ainda assim não ter usufruído as bênçãos da comunhão da mesa do Senhor. Por quê? Porque a motivação pode estar errada. A motivação pode estar errada. Amados, amém? Deixa eu aproveitar e chamar a atenção aqui de alguns irmãos, amém? Chamar a atenção da igreja, né? Irmãos, não vai para a Santa Ceia ou para qualquer outro culto para ficar regulando as pessoas, amém? Os que as pessoas vestem ou deixou de vestir, amém? Não vá para um culto, e principalmente o culto de Santa Ceia, amém? Para ficar olhando a vida das pessoas, tá? E ficar regulando elas, tá entendendo? Quem tomou ceia, tá? Quem deixou de tomar. Quem tomou, né? Quem tomou, quem deixou de tomar. Irmãos, amém? A Bíblia diz que cada um julga a si mesmo. Nem eu posso julgar a vida de uma pessoa, tá? Eu posso recomendar, eu posso aconselhar, tá? Mas eu aconselhando que ela não deve tomar, amém? Tá? E ela tomando, o problema é dela, amém? Tá? O problema é dela, é com Deus que ela vai tratar, amém? Eu recomendei, eu aconselhei, mas eu não posso impedir, porque se eu pudesse impedir, amém? Na hora que Paulo fala a respeito da ceia, estaria escrito assim: e o pastor fará uma análise pessoal em cada membro da igreja, daqueles que podem participar e dos que não podem participar. Amém? Se fosse assim, aí tudo bem. Aí o controle é do pastor. E Deus daria um mecanismo para o pastor poder controlar. Amém? Só que não é assim. A Bíblia diz assim, ó: examine-se o homem a si mesmo. Tá? É responsabilidade pessoal. Amém? Às vezes a pessoa até sabe que fulano está errado, está fazendo coisas erradas e está participando da ceia. O problema é dele. Amém? Tá? Se eu sei que ele está com algum problema que eu posso evitar, eu vou tentar corrigir, eu vou tentar aconselhar, amém? Mas eu não posso impedi-lo, tá? Foi o tempo que os pastores controlavam os membros, amém? Tá? Amém? A igreja era muito legalista, tá certo? Hoje a gente tem outro nível cultural. Hoje as pessoas estão mais, amém, estão mais acessíveis a ensino, tá? Então, hoje o pastor não pode ficar controlando a vida de ninguém, porque essa não é a função de pastor. O próprio Cristo manda a gente pastorear sem ter domínio sobre as pessoas. As pessoas são responsáveis pela sua vida espiritual, amém? Tá? O que o pastor pode fazer é aconselhar, chamar a atenção, amém? Tá? Tentar evitar que essa pessoa caia num laço, tá? Mas se ela quer cair no laço, o problema é todinho dela,
Amém? Eu não posso evitar, tá? Se você pensa que eu vou ficar controlando, a pessoa está em pecado, a pessoa está errada, e pegou o pão, e pegou o cálice, amém? E você está ali para ficar regulando se o pastor vai chamar atenção ou não, você vai cair do cavalo, você vai pecar, você vai errar, amém? E vai prestar conta para Deus, porque eu não vou ficar controlando a vida de ninguém na Santa Ceia, amém? A Bíblia manda a pessoa tomar ciência pela consciência, amém? Quem precisa pedir perdão para a igreja, a gente abre a oportunidade. Quem tiver consciente que precisa pedir perdão, vai pedir perdão, amém? Quem não tiver essa consciência, que responda para Deus. Essa que é a verdade, tá certo? Então veja bem, pessoal, os crentes de Coríntio seguiam um ritual, mas o coração deles estava afastado do propósito divino. Eles tinham o ritual, mas não a essência representada pelo ritual. Deus está mais interessado na sinceridade do coração do que em rituais. Nós devemos celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade. Se participarmos do culto, assentando-nos ao redor da mesa do Senhor, não refletirmos sobre o significado da ceia e ainda desprezarmos nossos irmãos, então esse ritual é desprovido de qualquer valor. Deus não se impressiona com rituais pomposos, amém? Deus não se impressiona com rituais pomposos. Ele quer a verdade no íntimo. O cerimonialismo é um grande perigo. Deus não se impressiona com os nossos ritos e cerimônias. Ele vê o coração do adorador. Ele vê o coração do adorador. Amém? Então, quando você for prestar um culto, e principalmente o da Santa Ceia, amém? Aleluia. Examine seu coração e preste um culto com o coração. Amém? Aleluia. Olhe para Jesus, fique firme em Jesus e ame todos os irmãos, mesmo aqueles que estão andando torto e errado. Amém? Aleluia. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus não colocou você como o regulador dos crentes, o juiz dos crentes. Amém? Não. Você é mais um para somar e não para dividir. Amém? Tá? Então, quando você for prestar o teu culto, aleluia, se preocupe com a tua vida. Deixa dos irmãos que Jesus cuida. Amém? Aleluia. Glória a Deus e aleluia. Tá bom? Não fique preocupado com o pastor. Amém? Se o pastor está controlando o irmão fulano ou o irmão ciclano. Amém? Aleluia. Porque o grande pastor da igreja é Jesus. E é Ele que controla os membros do seu corpo. Amém? É Ele que examina cada coração. Amados, o pastor local não tem o poder de controlar o coração dos membros da igreja. Amém? Você imaginou um pastor que tem 1000 membros? Como é que ele vai controlar 1000 membros? Amém? Eu não consigo controlar nem 30. Amém? Amados, mas Jesus consegue controlar. Jesus consegue julgar cada um na sua individualidade. Amém? Aleluia. Vamos ficar nesse terceiro ponto. A semana que vem a gente continua no quarto ponto apresentado por Paulo, que apontam a deturpação da festa do amor. Amém? Então vamos parar aqui. Os 3 pontos foram: eles se ajuntavam para pior, é o primeiro. Segundo ponto, eles se reuniam, mas não havia harmonia no meio deles. E o terceiro ponto, eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Amém? Celebravam qualquer coisa,
menos a ceia do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa entender o que Deus está tentando passar para você. Amém? Sugiro que você veja